o meu nome é Rosana Alves e hoje estamos aqui para falar de saúde sexual e mulheres. E para isso temos a nossa experta Roberta, que vai falar conosco sobre o PrEP. Então, Roberta, que é exatamente o que você faz? Então, meu nome é Roberta Brum, eu trabalho na clínica de Sexual Health e HIV, que pertence ao Hospital Chelsea Westminster Hospital, que é no centro de Londres. Então, eu sou uma médico que aqui é chamada de consultant, que significa alguém com mais senioridade, e eu trabalho exatamente na área que abrange Sexual Health, tanto de homem quanto mulher, e saúde sexual, né, que seria a tradução, e cuido de pacientes com HIV também. Ok, perfeito. E como foi que você começou a trabalhar com esta linha de investigação? Foi uma coisa casual ou foi que você tinha um interesse nisto? Isso foi uma coisa que eu sempre tive interesse. Okay. Eu fiz meu treinamento aqui na Inglaterra e durante o treinamento geral de medicina eu sempre me interessei muito pela parte de HIV, de doenças infecciosas, e já tinha tido experiência também porque eu fiz a Escola Paulista de Medicina, eu fiz medicina no Brasil e tinha trabalhado com ambulatórios de DST lá e feito trabalho em ginecologia. Então, essa especialidade me deu a possibilidade de trabalhar com prevenção, com ginecologia básica, contracepção e a parte de doenças infecciosas também. Ok. E então foi isso o que trouxe-te para Londres ou foi outra coisa o que trouxe-te para cá? Foi o NHS. Okay. Eu vim aqui para fazer um estágio clínico e aprender inglês, e eu amei muito o jeito que o NHS trabalha, né? O fato de que como é que fala, o cuidado médico é de graça para todos, sem ter discriminação quanto à renda, quanto a nada. E então, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi vir para cá para fazer meu treinamento e estou aqui há quase 20 anos. E ficou aqui? E fiquei aqui. Então, ok. Então, agora, um pouco para falar o que é o PrEP, porque, por exemplo, eu não tinha ideia o que era o PrEP até agora. Então, o que é o PrEP? Então, o PrEP, o nome é uma sigla inglesa, que em inglês é Pre-Exposure Prophylaxis, mas para traduzir isso para o português seria uma profilaxia de pré-exposição. Então, o que isso significa? Isso significa que uma pessoa que é HIV negativa, que sabe que não tem a infecção do HIV, toma uma medicação, que é um comprimido, que geralmente a gente prescreve para as pessoas que têm HIV, que contém 2 drogas contra o HIV, e ela vai tomar esse comprimido, na maioria das vezes, todos os dias, e se ela se expor sexualmente, por exemplo, tiver sexo com uma pessoa que é infectada com HIV e é exposto ao vírus, pelo fato que ela toma essa medicação todo dia, o vírus não entra na célula, portanto a pessoa não é infectada. Ok, perfeito. Então, como agora nós estamos a falar do PrEP, mas só o PrEP e as mulheres, então tenho algumas perguntas sobre isso, não? Então, por exemplo, tem alguma diferença entre a forma que deve ser tomada o comprimido entre as mulheres e os homens, ou é exatamente igual? Bom, essa é uma pergunta muito boa. E a maioria da evidência médica, a pesquisa que a gente tem hoje em dia disponível foi muito mais voltada para os homens que têm relação sexual com homens. Okay. E a pesquisa envolvendo mulheres e PrEP se origina principalmente e provavelmente unicamente da África. Então, é bem difícil de extrapolar toda a informação que a gente tem baseado na pesquisa, que para a mulher é muito mais limitado, tá certo? Okay. Mas pelo que a gente sabe da pesquisa, tanto que foi feita com homem que tem sexo com homem, e a pesquisa, apesar de limitada, mas que a gente tem sobre o PrEP em mulher, que PrEP é efetivo. Tá certo? Okay. A maior diferença provavelmente vem do fato de que a biologia de como a medicação do HIV funciona para a mulher é diferente de como funciona para o homem. Então, para dar um exemplo, o jeito que a droga protege as pessoas de adquirirem HIV é através de ter uma alta concentração na área genital.
tá? Mas a concentração na área genital, quando a gente compara o reto e a vagina, é diferente. Então, para a mulher ser protegida tomando PrEP, elas precisam tomar a medicação todo dia, precisa ter uma aderência, que é tomar o medicamento direitinho, mais regularmente que o homem. Então, por exemplo, se uma mulher quer começar a tomar o PrEP, por a razão que seja, e um homem também, não, mas tem que começar na mesma data ou, por exemplo, a mulher tem que começar antes que o homem? Quanto tempo tem que ter para estar protegida antes da relação sexual? Então, tem muita controvérsia com relação a quanto tempo que se precisa para a mulher tomar a medicação para atingir esses níveis da medicação de HIV, o nível satisfatório no tecido vaginal para dar proteção, tá certo? Em termos do que as pesquisas mostram, pode ser alguma coisa entre 7 e 3 semanas. Ok. Antes da primeira relação sexual. Antes da primeira relação, para alguém que nunca tomou PrEP. A recomendação que se dá dentro do UK, do United Kingdom, especialmente para as mulheres que fazem parte do Impact Trial, que é onde as pessoas podem acessar a PrEP pelo NHS, é que as mulheres devem tomar pelo menos 7 dias consecutivos para poder ter proteção, para ter um nível adequado no tecido vaginal. Ok, perfeito. E como tem que ser tomada? É como um comprimido regular, todos os dias, a uma hora certa? Ou... Isso é uma coisa também muito importante, e é importante para todo mundo, mas especialmente para a mulher por causa da biologia diferente. Então tem que se tomar a medicação todos os dias, idealmente por volta da mesma hora, mas a gente sabe que isso é difícil, mas contanto que não se perca a medicação, se pule um dia, 2 dias. Então o ideal é se tomar todo dia, mais ou menos na mesma hora, mas o principal é se tomar todo dia, principalmente para a mulher. Ok, perfeito. Agora bem, tem algum efeito secundário, colateral, a toma do PrEP nas mulheres? Tem algumas pesquisas acerca disso? Sim, tem efeitos colaterais para mulheres e homens são praticamente o mesmo. Okay. O PrEP que a gente usa, a medicação que a gente usa no UK é com uma droga chamada Truvada, um tablete azul, que contém 2 medicações, 2 drogas para HIV, que é o tenofovir e a entrocitabina. A medicação é super bem tolerada e, para te dar uma ideia, em termos de efeito colateral, 1 em cada 10 pessoas desenvolvem efeitos colaterais, que podem ser geralmente náusea, desconforto abdominal, tipo assim, um estufamento da barriga, um pouquinho de dor de cabeça, tá certo? Enjoo, né? Esses efeitos colaterais, como vocês não são comuns e eles tendem a passar, não duram mais durante... A gente não espera que dure mais que algumas semanas. Ok, perfeito. Outra coisa tem alguma pesquisa sobre a eficácia do PrEP nas mulheres? Quão eficaz é nas mulheres? É o mesmo percentagem que é para homens ou tem alguma diferença entre homens? Então, essa é uma pergunta muito boa e, infelizmente, as pesquisas, o resultado das pesquisas que a gente tem, os resultados são muito controversos, tá certo? A gente sabe que a pesquisa voltada para homem que tem sexo com homem, as pesquisas que a gente tem até hoje em dia, teve trials como no Proud Hyper Gay, eles mostram muito bem que a efetividade do PrEP no contexto do homem tendo sexo com o homem é maior que 90%. Tá? Okay. Quanto mais se toma, melhor, e a gente pode até cotar geralmente maior que 96%, tá? Se você for olhar nos websites do CDC ou da WHO, eles vão dizer que é mais que 90% efetivo, então é bem efetivo. Okay. As pesquisas, como eu disse, para mulheres, elas são mais limitadas por várias razões. Então a data, né, a evidência que a gente tem vem todos praticamente de pesquisas feitas na África. E como você pode imaginar, né, culturalmente tem um monte de problema que pode afetar os resultados. As mulheres lá de ter acesso ao PrEP, de ir na clínica, violência doméstica, tudo isso
provavelmente tem uma implicação nos resultados. Então, os resultados que a gente tem de PrEP em mulher é que com certeza diminui o risco de aquisição do HIV, e eles cotam que dessa diminuição provavelmente pode ir até 75%, tá? Okay. Mas eu acho que a gente tem que ler assim, esses resultados com muito cuidado, porque, como eu disse, isso é muito específico para uma população. Okay. A gente acredita que, se você extrapolar isso para as mulheres que vivem no UK, mulheres que vivem em outros países, provavelmente esses números vão ser diferentes, e não tem uma razão pela qual não seja iguais aos dos números atingidos para homens que têm sexo com homem. Então, a recomendação que a gente dá é: PrEP é efetivo para a mulher, mas por causa dessas alterações biológicas que eu discuti e por causa desses resultados, o que a gente encoraja é que as mulheres têm que ter uma aderência, ou seja, tomar o remédio direitinho todo dia, sem falta, para poder adquirir os melhores resultados possíveis. Ok, claro. Ok. A outra pergunta. Qual é a diferença que tem o PrEP e a pílula contraceptiva? Bom, eles são completamente diferentes. O PrEP é uma intervenção para diminuir o risco de aquisição de HIV. Então, o PrEP isoladamente é uma das maneiras que a gente tem hoje em dia no arsenal de muitas medidas para prevenir o HIV. Por exemplo, uso de condoms, tratamento do HIV, Pepsi, que é usar a medicação do HIV depois que a pessoa é exposta, tá certo? Então, são todas essas formas de prevenção do HIV, e o PrEP é uma delas. A pílula é uma forma de prevenção da gravidez. Então, se você for pensar na questão de prevenção, né, as duas têm um aspecto de prevenção, mas para completamente propósitos diferentes. Então, uma mulher que queira tomar, que queira usar o PrEP, pode também usar a pílula? Pode. O PrEP, então, por essa que a escolha do Truvada é uma escolha assim, crucial, porque o Truvada tem muito pouca interação com a maioria das medicações que são disponíveis. Então, mulheres podem sim tomar, e devem, se elas querem evitar uma gravidez, a pílula, pode tomar pílula, não tem interação com nenhum dos DIUs, não tem interação com nenhuma das formas de contracepção que estão disponíveis no momento, ou seja, implantes, DIU, a pílula, não tem interação com a pílula do dia seguinte. Sabemos, porque temos uma experiência muito grande do uso de tratamento do HIV na gravidez, então mesmo que a mulher engravide tomando PrEP, sim, era outra pergunta que tinha, seguro. Se uma pessoa fica grávida, então tem que parar o tratamento do PrEP? Não precisa. Não necessariamente, tá certo? Isso tudo vai depender do risco que aquela mulher tem sexualmente durante a gravidez adquirir o HIV. Então, se ainda existe um alto risco dela adquirir HIV durante a gravidez, por exemplo, ela tem um parceiro que é HIV positivo, que não está no tratamento, que tem uma carga viral alta, portanto, uma alta chance de se contaminar, então essa mulher deveria continuar tomando o PrEP. E em termos de impacto no bebê e na gravidez, a gente sabe que Truvada é extremamente seguro. Ok, perfeito. Ok, qual era a outra pergunta que tinha aqui? Pois tínhamos falado já do tempo que tem que estar a pessoa a tomar o PrEP para ser efetivo, que tínhamos dito então que nas mulheres tem que ser ao menos 7 dias antes da primeira relação sexual, não é? Uhum. Ok. E, por exemplo, quando a pessoa empieza o tratamento com o PrEP, isso vai afetar o meu período menstrual? Tem alguma não tem razão nenhuma de que o PrEP afetaria o período menstrual, não tem nenhuma evidência de que o PrEP, que o Truvada possa fazer alguma alteração no ciclo hormonal.
pílulas que ao melhor ao princípio têm algum efeito? Não. É do mesmo jeito para as mulheres transexuais, né, as transgenders que querem tomar hormônios, né, que estão tomando hormônios, é completamente seguro e não há nenhuma contraindicação de se elas que estão tomando os hormônios delas. Mesmo valeria para mulheres na menopausa, que talvez não tenha indicação de tomar PrEP. Não existe nenhum tipo de interação, negativa, e também não teria nenhum efeito do Truvada no ciclo menstrual. Ok, perfeito. E que tão comum é que as mulheres usem o PrEP? Que tem alguma percentagem de mulheres que estão agora mesmo a usar o PrEP? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que a gente não tem nenhuma data, pelo menos no UK, para poder dizer quantas mulheres estão usando o PrEP. Okay. O PrEP não é disponível via NHS, a não ser através de um programa de pesquisa chamado Impacto. E esse programa Impact tem tentado recrutar mulheres e é uma das áreas que eu acho que a gente está com problema ainda de recrutar. Não tem tantas mulheres proporcionalmente ao número de homens. Então, eu acho que esse número, né, a gente não tem para te dizer corretamente, mas agora mesmo, provavelmente o número dentro do UK, o número é pequeno. Okay. O programa de PrEP no Brasil foi implementado o ano passado e eu não vi ainda nenhuma data, mas eles provavelmente têm um número muito maior de mulheres tomando PrEP do que a gente esperaria ter aqui no UK. Ok, e estivemos a falar então do PrEP e o período menstrual. Agora tem outra pergunta. O PrEP tem afeta de alguma maneira a fertilidade da mulher? Não, a gente não tem nenhuma evidência, tá certo? Então, não existe nenhuma pesquisa que foi feita no momento para ver mulheres tomando o Truvada como PrEP para ver se tem algum efeito na fertilidade. Mas, tendo dito isso, pela experiência que a gente tem das pacientes HIV positivas, mulheres que tomam um antirretroviral, que inclui o Truvada, a gente não tem nenhuma evidência para dizer que isso afeta a fertilidade. Eu trabalho na clínica de pré-natal de mulheres HIV positivas e a gente tem um número suficientemente grande de mulheres que estão grávidas, portanto, tomando Truvada, portanto, isso não é um fator que a gente tenha nenhuma evidência para dizer que afeta a fertilidade. Ok, então, se alguém tem o interesse, depois de ter toda esta informação sobre o PrEP, de ter o comprimido, o que tem que fazer? A pessoa refletir e tentar acessar, estimar o próprio risco de aquisição de HIV. Como eu disse antes, o PrEP é uma das medidas dentre várias medidas que estão disponíveis na luta contra a aquisição do HIV, tá certo? Se uma mulher se acha numa situação que ela se percebe como maior risco de aquisição de HIV, por exemplo, se ela tem um parceiro sexual que vem de uma área que é de alto risco de HIV, como são alguns países africanos. Se elas têm um parceiro que elas sabem que usa drogas ou fazem sexo com outros homens, ou se elas têm um parceiro que é diagnosticado HIV positivo e não está em tratamento ainda. Então, esses são só exemplos de mulheres que estão a um alto risco de aquisição de HIV. Então, portanto, se elas acham que necessitam PrEP, eu acho que o primeiro passo é procurar uma das clínicas de Sexual Health em London, no whole of UK, tem muitas clínicas que são chamadas Sexual Health Clinics, ou também podem ser chamadas de GUM Clinics. Okay. Só dá um Google e cada bairro, cada distrito, tem uma ou duas clínicas disponíveis. Essas clínicas, é muito importante que essas clínicas são de
acesso aberto, então não importa se a pessoa, se essa mulher está aqui, não tem visto, não trabalha, não tem passaporte. Importante. Não, essas clínicas são abertas para todos. Ninguém vai perguntar nada sobre a situação deles, a pessoa não precisa dar nem o nome correto. A única coisa que a gente realmente pede é a data de nascimento e o código postal. É isso. E dentro dessas clínicas é tudo lidado de uma forma anônima. Então, se ela tem um GP ou se ela foi num hospital, não, os prontuários são todos separados. As conversas são levadas numa maneira bem confidencial e essa discussão sobre risco pode ser feita nesse momento com um profissional da área de saúde, tá certo? Eu acho que, na minha opinião, provavelmente é essa a melhor opção, porque é uma opção que não só a mulher vai ter acesso a uma discussão com um profissional de saúde e uma oportunidade também para poder discutir contracepção nessas clínicas, discutir a saúde sexual no geral e poder ser testada para clamídia, para HIV, para sífilis, para doenças sexualmente transmissíveis. Se alguém quer ter um tipo de informação antes de chegar na clínica, não tem vários websites, tem inclusive algumas calculadoras do risco, chamada PrEP Tools, que a pessoa põe os dados dela, os dados tipo do risco sexual e vai dizer no final se ela deveria tomar PrEP ou não. Isso. Mas como em geral, como eu já mencionei antes, mulheres que a gente classifica como alto risco seriam aquelas que têm um parceiro que é HIV positivo, que não está no tratamento ou está em tratamento e a carga viral ainda não está suprimida, mulheres que têm parceiros de áreas de HIV que são de alto risco, mulheres que têm parceiros sexuais que elas sabem que têm sexo com outros homens e qualquer outra situação que a mulher se perceba em alto risco, especialmente eu vejo muito nas minhas clínicas sexuais. Trabalhadoras na indústria do sexo que não tenham um acesso ou que não consiga negociar condoms o tempo todo. Então, essas mulheres são, na percepção da gente, as de mais alto risco e deveriam procurar essas clínicas de Sexual Health em GUM e elas vão ser muito bem recebidas. Ok, perfeito. E então, para ter acesso a essa informação, a pessoa tem que marcar uma consulta ou é só ir para a clínica de saúde sexual e perguntar por informação? Então, a maioria das clínicas em Londres, elas têm como marcar consulta online, tá certo? A maioria delas, elas disponibilizam a opção de marcar online ou uma linha telefônica que você marca. No passado, as coisas funcionavam bem melhores porque essas clínicas tinham que ver os pacientes dentro de 48 horas. Infelizmente, as coisas não funcionam tão bem assim, mas geralmente os pacientes são vistos dentro de alguns dias. Tá certo? E na hora que se marca a consulta, pode-se marcar uma consulta geral com um médico ou com uma enfermeira na clínica e quando chega lá se discute o que precisa ser discutido. Ok, perfeito. E se a pessoa não fala inglês, tem alguma possibilidade de ter a consulta, assessoria seja em português ou em espanhol, que é a nossa língua? Então, uma grande vantagem, uma coisa bem bacana do NHS é que para qualquer especialidade, isso não é só para Sexual Health and GUM Clinics ou Contraception, tem a disponibilidade de tradutores. Então, se tem alguém que vai marcar consulta, por exemplo, se eles forem marcar consulta pelo telefone e tiverem alguém para explicar, pode até se pedir para marcar com um tradutor. Então, existe a possibilidade de se marcar consulta e pedir por um tradutor. Então, um tradutor, uma pessoa vai estar lá para traduzir para o português e espanhol.
Se isso não ocorreu durante a marcação de consulta, não teve a possibilidade ou não conseguia se expressar para falar, quando a pessoa chega lá na recepção pode falar, olha, eu não falo inglês, e geralmente o que acontece em cada sala dessas clínicas ou dentro da clínica existe uma linha direta de tradução, que é um serviço, é uma companhia que trabalha com o NHS e a gente escolhe a língua, existe um telefone que vai dar a tradução simultânea, tá certo? Okay. E é muito comum também, pelo menos no meu departamento, tem várias pessoas que falam português, então quando os pacientes já acabam descobrindo quem são os médicos e enfermeiros que falam português na clínica, tem uma relação e acabam pedindo preferencialmente para essas pessoas conduzirem a consulta. O que a gente tenta descorajar as pessoas de fazerem é vir com um namorado, tio ou alguém para traduzir, porque é uma consulta bem pessoal, privada. A gente vai fazer perguntas sobre a vida sexual, as preferências sexuais, o ciclo menstrual. Então, ter uma pessoa, mesmo que seja o melhor amigo, a melhor amiga dentro, sempre pode dar aquela coisa de limitar e pelo menos de tirar a melhor informação possível, de ter a melhor discussão possível. Então, se não tiver como, se a pessoa não fala mesmo a língua nada de inglês, pelo menos quando chegar lá vai ter ou o uso da tradução ou algum dos profissionais de saúde que falem a mesma língua vão tentar ser disponibilizados dentro da clínica. Ok, perfeito. Pois acho que tudo está muito claro acerca do PrEP e pois só fica a perguntar perguntar qual é então a sua recomendação geral para as mulheres que quer ter uma boa saúde sexual. Acho que o crucial é a informação, né? Então tem muita informação disponível na internet, informação de conversar com amigas, conversar com família, se tem essa possibilidade. Dentro do sistema de saúde na Inglaterra, como eu disse, tem esse sistema bem aberto das clínicas de Sexual Health, que tem como se ter essas conversas, os pacientes têm a disponibilidade de conversar não só com médicos, mas também existem profissionais chamados Health Advisors, que são pessoas que têm uma super experiência, que pode dar aconselhamento, que ajudam bastante, que às vezes fazem até períodos de terapia curta, dependendo do problema que a pessoa apresenta. Se tem a possibilidade, se está legal dentro do UK, ter um GP, é muito importante ter um médico de família para poder fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos, que se faz aqui. Outra porta de acesso para se ter acesso à contracepção é o GP ou as Sexual Health Clinics.